Bom dia, já sabes que somos muito curiosos. O seu Natal? Exatamente. Muito bom, e o vosso? Foi Também, tranquilo. Espero que tenham passado em família. Sim, e vemos que o doutor não abusou dos doces, porque mantém a sua elegância. Como já tinha dito, é uma rabanadinha de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma fatia de bolo rei de cada vez também. Muita gente lá em casa? Não, a família é possível. Sim, claro. Já se sabe as divisões, não é? Exatamente. Mas, de qualquer forma, foi agradável e com saúde. Com saúde? Com saúde. Não se falou de... Nada de doenças. O trabalho não entra. Não entra o trabalho nessa noite. Não. Sim, lá em casa não é o único, não? Não sou o único, não. Tenho mais 2 filhos médicos. Pois, de modo que muitas vezes a conversa resvela, não é? É difícil. Não. É proibido falar de saúde. Não se pode, não é? Pelo menos de doentes. De doenças não se fala? Nem de doenças. Portanto, é só assuntos familiares. Manchas púrpuras não foram... Purpúricas. Não. Purpúricas. Portanto, não, é a doença que hoje vou, aliás, aqui trazer, é uma doença que propriamente eu podia dizer que não é uma doença vascular, mas que os doentes nos ocorrem porque a manifestação principal é o aparecimento de umas manchas purpúricas. Na verdade, a púrpura, chamada doença, chama-se púrpura trombocitopénica idiopática. Ou alérgica, mas de qualquer forma aquilo que eu digo e disse inicialmente é que esta doença não é doença para cirurgião vascular, é uma doença para um especialista de doenças do sangue. Eu vou explicar porquê. Nós sabemos que as plaquetas são um elemento figurado do sangue que é importantíssimo para no desempenho da formação do coágulo. Nós, quando fazemos qualquer incisão, sangra, na verdade. Se as plaquetas não forem imediatamente atuar diretamente, esse coágulo não se forma e há uma constante hemorragia. Essas hemorragias podem ser cutâneas, podem ser, por exemplo, epistaxis, podem ser ao nível da boca, gengivorragias, retorragias, etc. Pode haver uma manifestação generalizada. Em qualquer parte do corpo, sim. A manifestação mais comum é o aparecimento na pele de pequenas manchas avermelhadas, até são manchas pequenas ou maiores um bocadinho, até simulando o picar das pulgas, não é? Muitas vezes. Mas porquê é que estes doentes vêm ao cirurgião vascular? Muitas vezes é porque, em primeiro lugar, porque isto dá dores nas pernas, no sítio onde aparecem essas manchas, e também porque essas manchas, deixando sem tratamento, elas vão provocar úlceras, pequenas úlceras, como vamos ver. É por isso que vem ao cirurgião vascular. Claro que o cirurgião vascular conhece a patologia e faz o diagnóstico, e eu pergunto, mas como é que faz o diagnóstico? Muitas vezes, o diagnóstico, a maior parte das vezes, é feito através do aparecimento destas manchas. Essas manchas são avermelhadas, não é verdade, mas o diagnóstico certo não é pela clínica, é através de um hemograma com plaquetas. Vamos fazer a determinação desse hemograma, quer dizer, o hemograma representa o aparecimento dos elementos figurados com plaquetas, porque os glóbulos rubros mais plaquetas, glóbulos rubros e brancos e mais plaquetas. As plaquetas estão, neste caso, diminuídas. Em baixa. Em baixo. Por isso é que se chama trombocitopénica. Penia significa diminuição. Portanto, a trombocitose é aumento. Portanto, as plaquetas estão diminuídas e porquê? Porque há qualquer coisa no organismo que combate as plaquetas, são os anticorpos que destroem as plaquetas. E também o baço exerce um certo papel na destruição. Portanto, o baço também é produtor, mas também é destruidor das plaquetas. Não tem que ver com o local onde as plaquetas são produzidas? Não. O local fundamental é a medula óssea. Pois não é? Exatamente. Alguma coisa a ver. Porque, por exemplo, nas leucemias, nas leucoses, há também uma baixa de plaquetas.
E então, podem perguntar, e há esplenomegalia, aumento de baço? Mas não há aumento de baço. Mas, muitas vezes, é necessário, quando a situação se torna impossível de se tratar medicamente, porque este problema é tratado medicamente pelo hematologista, mas muitas vezes é preciso fazer a esplenectomia, significa... Professor, apesar de estarmos em quadro natalício, eu sei que o professor vamos passar, trabalho, é melhor irmos com certeza, até ao nosso monitor para... portanto, por a trombocitopénica idiopática. Sim, senhor. Portanto, vamos passar. É uma doença sistémica que se manifesta realmente por estas manchas pequenas, chamadas petéquias, quando elas são pequeninas. Sim. Mas muitas vezes aparecem de 2 milímetros no máximo. Estão aqui realmente a forma, isto é que transtorna o doente, não é? Claro. Fica a pensar qual é a doença mais provavelmente que se possa confundir com esta. É a vasculite necrosante. Sim. A vasculite. Por isso é que eles acorrem ao cirurgião vascular. Estas manchas já são são maiores, mas as mais pequeninas lembram picada de ocorrer em qualquer idade. Em qualquer, exatamente. Vamos lá ver. Em que idades é que é mais o aparecimento prevalente? É nas crianças, entre os 5 e os 10 anos, e nos adultos, entre os 20 e os 40. Mas podem aparecer em qualquer idade. Mas pode aparecer com outra doença, não é? Sim. Exatamente. Pode confundir-se. Mas como é que estas... o que é que as distingue das outras? É que carregando nestas petéquias, elas não desaparecem. Porque é o sangue que está realmente... que passa através dos capilares muito pequeninos e que aparecem na epiderme. Não é verdade? Pode passar então? São as chamadas petéquias. As manifestações, não só ao nível da pele, mas também ao nível das articulações, dá muitas dores articulares, ao nível do cotovelo, do joelho, o tornozelo. Então não é apenas uma alteração estética? Não, é uma doença sistémica, é uma doença que dá febre, que dá manifestações, aliás, também tudo depende da causa, porque nós chamamos idiopática porque nós não sabemos a causa. Normalmente podemos distingui-los. Nas crianças, a causa mais importante é a vírica. A causa vírica, portanto, o vírus. Mas nos outros pode ser uma infecção, pode ser muitas outras alérgicas, portanto, alergia a medicamentos, por exemplo. Vamos passar, então, isto vamos ver agora. Pode passar, então. Aqui, realmente, aqui não se vê muito bem, mas eu penso que em casa cá estão estas manifestações. Muitas vezes são pessoas de certa idade, de idade avançada, que apresentam estas manchas cutâneas, exatamente, que não têm muito maiores, e cá está a forma ulcerada que aparece. Isto é que nos leva, realmente, e é muito fácil de fazer o diagnóstico, porque a palpação dos pulsos revela que a parte vascular não está comprometida. Portanto, estes doentes depois são encaminhados para uma especialidade que é a especialidade do sangue, a hematologia, imunohematologia. Pode passar? E aqui, portanto, as várias etiologias. Portanto, não há uma etiologia, portanto, a genética, a alérgica, hormonal, medicamentosa. Muitas vezes é preciso cuidar destes doentes, não devem tomar aspirina. Sim, nem anti-inflamatórios. Nem antibióticos também. Nem antibióticos, certos antibióticos. Claro, portanto, não são todos. Muitas vezes a penicilina, mas... qualquer antibiótico pode causar esta. O envelhecimento da pele é o tal daquela senhora que nós vimos, portanto, que isto não tem, realmente só tem importância sob o ponto de vista estético e cosmético. Também a leucemia, a leucose, não é? E a parte desconhecida, chamada idiopática. Quando nós descobrimos, pronto, o tratamento é fácil. Descobrir... Nós não queremos alarmar os nossos telespectadores, mas pode ser um sinal de leucemia? Pode, evidente. Principalmente quando nós vamos fazer uma determinação do hemograma e vemos que as plaquetas e realmente há uma alteração. Melhor mesmo consultar imediatamente o médico. Ora, exatamente. A febre e arrepios, como disse, é uma doença sistémica. As petéquias é um dos elementos mais importantes. Dores e edema das articulações. Hemorragias em qualquer lado, portanto, qualquer parte. Portanto, toda a hemorragia deve ser analisada, portanto,
quer a epistaxis, quer uma hemorragia, uma retorragia, deve ser a dor abdominal. Nós vamos ver aqui uma manifestação de uma vá lá, incidência ao nível do intestino que requer uma intervenção cirúrgica imediata. A dor abdominal, que deve ser bem analisada, com exames pormenorizados, e na criança pode surgir a chamada invaginação intestinal. Isto é uma doença que requer imediata cirurgia, porque a invaginação significa o intestino meter-se dentro de si próprio. Dentro de si mesmo? Exatamente. É preciso intervenção imediata, senão há uma oclusão intestinal que pode levar à morte. Portanto, aqui realmente o diagnóstico é analítico. É um hemograma com plaquetas, é preciso. Sim. E a proteína C reativa que mostra um fenómeno inflamatório avançado. Pode passar. Na criança esta é uma manifestação gravíssima na criança, portanto, surge nas crianças entre os 5 e os 15 anos, e o sexo mais atingido é o masculino, ao contrário nos adultos, o sexo feminino é o mais atingido. E vamos ver, esta doença tem um nome esquisito, foi quem descobriu, é Schrein-Enoch, que é uma situação gravíssima e necessita imediata intervenção cirúrgica. Pode passar? Eu vou-lhe mostrar. Portanto, esta é a manifestação cutânea, exatamente, nas crianças. Quando isto aparece, é realmente intervencional imediatamente. É uma forma mais grave, pode passar, em que o intestino realmente é atingido. Nós muitas vezes temos que fazer uma enterectomia, é um corte do intestino, das partes que não estão, exatamente, aquela que estiver infectadas, portanto, aquela mais escura está totalmente atingida e necrosada, destruída, inerte, portanto, o tratamento, claro que o simples é tratar a causa, ver qual é a alergia medicamentosa e outras alergias, medicamentos, etc. Claro que aqui o tratamento é médico na maioria dos casos, corticoides, imunossupressores. A transfusão de plaquetas deve-se evitar a maior parte das vezes, só em casos muito graves, porque as plaquetas que são adicionadas vão ser mortas, vão ser destruídas pelo vaso. Porquê? Porque os anticorpos interferem e fazem realmente a sua destruição. É isto, portanto, que eu queria trazer. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco, por mais esta edição.